E aí, prontos para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza? Pegue o caderno, livro, vejam a descrição e acompanhe todo o vídeo, fazendo as anotações, com dúvidas, curiosidades de vocês. E não deixe de assistir o vídeo até o final. Lembrando que a gente está no quarto bimestre e é essencial que vocês façam a atividade e caminhem assim que fizerem. Afinal, as atividades também pontuam para cada um de vocês. Então, vamos juntos para mais uma aula de ciências? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, a qual a gente hoje vai estar dando sequência, falando sobre grupos de plantas sem frutos. Mas antes de mais nada, vamos lembrar do grupo de plantas que a gente viu na aula passada, que são as briófitas. As briófitas são plantas de pequeno porte, avascular, ou seja, que não tem xilema e floema, que são vasos condutores de seiva, onde o xilema é responsável por conduzir as substâncias que estão no subsolo, pela raiz da planta até as folhas, assim como o floema é responsável por transportar as substâncias que advêm do processo de fotossíntese, que ocorre nas folhas da planta, até a parte da raiz. Então, nas briófitas, elas não contam com esse sistema de vasos condutores. E elas também têm estruturas que a gente não denomina de folha nem de raiz de caule, porque elas são plantas de menor porte. Elas têm estruturas que a gente chama de filóide, cauloide e rizoide, onde os filóides têm estruturas semelhantes à das folhas das outras plantas, que é responsável pelo processo de fotossíntese. O cauloide tem a mesma função do caule de outras plantas de sustentação, e a raiz de fixar e também de absorver a água e os sais minerais do substrato. Então, todos os três, rizóides, cauloides e filóides, vão ter uma função semelhante à das outras estruturas das outras plantas. Tem a fase sexuada e assexuada, que envolve o gametófito e o esporófito. E nesse mecanismo que eu quero que vocês vejam, que a gente revise, está mais ligado à parte do mecanismo de transporte de substâncias. Como as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas possuem, esse mecanismo ocorre de forma muito rápida e se torna essencial para as plantas desses grupos. Porque se, por exemplo, uma gimnosperma tivesse um mecanismo igual ao das briófitas, célula por célula, ele seria afetado. Porque, por exemplo, no processo de fotossíntese, por exemplo, existe a necessidade de água. Então, daqui que a planta retirasse o substrato, a água e sais minerais e levasse até as folhas por meio de célula a célula, quando chegasse na folha, ela já morreria, numa planta de maior porte. Então, esse mecanismo, a partir de vasos condutores, foi um avanço nos próximos grupos de plantas que a gente vai estar vendo ao longo da aula, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre plantas sem frutos, que são as pteridófitas. Deixa eu colocar aqui, pteridófitas e gimnospermas. As pteridófitas aqui, elas são, um exemplo delas são as avencas, e aqui na segunda imagem, a gente tem os pinheiros, tá certo? Então, aí é um representante de cada um desses grupos de plantas que a gente vai estar vendo. Quanto às pteridófitas, como a gente pode caracterizar essas plantas, os grupos, esse grupo de plantas, as plantas que fazem parte dele, né? Como a gente pode caracterizar? São plantas vasculares, ou seja, que contam com xilema e floema, não tem sementes e nem frutos. Então, por existir esse mecanismo mais eficiente e mais rápido dos vasos condutores, fez com que as pteridófitas tivessem um porte, um tamanho maior do que as briófitas. Elas também têm um ciclo de vida que envolve os gametófitos e também os esporófitos, no qual
os gametófitos é responsável por liberar os gametas e os esporófitos por liberar os esporos. Um está ligado à fase sexuada e outro à fase assexuada aí com relação às plantas. E os exemplos que a gente tem como representante das pteridófitas são as avencas e também samambaias. Aqui nessa imagem, a gente vê a representação de uma samambaia. A gente vai ver que elas apresentam folhas, que também é responsável pelo processo de fotossíntese. E nessas folhas pode acontecer a formação de estruturas ligadas ao processo reprodutivo, que são os esporângios. E na maioria das pteridófitas, os esporângios eles se unem, formando agregados visíveis a olho nu, que a gente chama de soros. Então, os soros é formado pela união aglomerado de esporângios. A gente tem a estrutura aí do caule, que vai dar sustentação para a planta, e a raiz, que é responsável por absorver a água e os sais minerais do substrato, ou seja, do solo, que é essencial também para a planta. No processo reprodutivo, que a gente vai ver aí, que envolve também o ciclo de vida desses seres vivos, é que eles têm a fase sexuada e assexuada, como eu falei para vocês. E na fase sexuada vai ocorrer a produção de gametas, a osfera e o anterozoide, que vai acontecer essa produção no gametófito. Esses gametas se unem e dão origem ao embrião, que se desenvolve em um esporófito. Em muitas espécies, um único gametófito é capaz de produzir os dois tipos de gametas, o masculino e o feminino. Porém, também existem algumas espécies que vão produzir o gametófito e a osfera em gametófitos diferentes. Um vai ser responsável por produzir o heterozoide e o outro é responsável por produzir a osfera. E ao contrário das briófitas, o gametófito da maioria das espécies de pteridófitas tem vida curta e morre em seguida depois do desenvolvimento do esporófito. Então, a gente vai ver aí o ciclo de vida, que a gente vai ter o gametófito, né, que ele vai ser responsável tanto por produzir o gameta osfera como o anterozoide. A osfera ligada à parte feminina e o anterozoide à parte masculina. O anterozoide ele vai chegar à osfera com auxílio de gotículas de água. Sem água, não há como haver essa reprodução aí. Por isso que avencas e samambaias são encontradas em mais ambientes úmidos também, porque necessita de água para a reprodução. Então, o anterozoide e a osfera, eles vão se unir e formar um zigoto, aqui, que logo em seguida vai formar um embrião. Esse embrião, ele vai se desenvolver no esporófito jovem, que é esse daqui. O esporófito adulto, a gente tem aqui o esporófito adulto, denominado ali de esporófito maduro, vai produzir esporos que vão ser liberados no ambiente, lembra? Aí no esporófito, esse gametófito ele acaba morrendo, o gametófito aqui ele acaba morrendo, assim que o esporófito que se desenvolveu aqui em cima, ele se desenvolve. Então, a gente vai ter aqui só o esporófito. Então, o esporófito, ele vai formar os esporângios que se aglomeram e formam os soros que vão ficar abaixo da folha. Então, esses esporos, eles depois de amadurecer nos soros, eles vão ser liberados no ambiente, aqui, e cada esporo vai produzir um novo gametófito, iniciando novamente o ciclo. E as gimnospermas? As gimnospermas, gente, é um grupo também de plantas que apresenta os vasos condutores de seiva. Tem sementes, mas não tem frutos.
Isso a gente acaba denominando de sementes nuas, sementes que não têm um revestimento, não tem uma cobertura. Esse grupo ele é bastante diversificado, incluindo espécies como a cica, araucário, pinheiro e a sequoia. E a gente encontra esses tipos de seres vivos em ambientes de clima frio ou temperado. E as gimnospermas elas apresentam raízes, caule, folhas e sementes. Além disso, tem folhas modificadas, denominadas de estróbilos. E esses estróbilos, gente, eles estão envolvidos no processo de reprodução das gimnospermas. A gente vai ter os estróbilos masculinos e os estróbilos femininos. E aqui está a representação. Deixa eu botar aqui o pincelzinho. A representação. Aqui é o estróbilo feminino, que tem um formato aí mais ovulado. E a gente tem o masculino, que é mais alongado. Então, o estróbilo feminino ele possui estruturas que participam da formação dos óvulos, que são folhas modificadas. E o estróbilo masculino, ele possui estruturas que vão participar da formação dos grãos de pólen. Em algumas espécies de gimnospermas, elas também se apresentam de forma hermafrodita. Isso quer dizer o quê? Que elas vão apresentar tanto estróbilos masculinos como feminino em uma única espécie. E é exemplo de uma espécie que tem os dois tipos de estróbilos, né? Que é hermafrodita, é o Pinus cortata. Contorta é um dos representantes por ser hermafrodita. As sementes das gimnospermas. A semente é um óvulo maduro, fecundado, que contém um embrião em formação. Apenas as gimnospermas e tanto as gimnospermas como as angiospermas são os únicos grupos que vão apresentar sementes. Briófitas e pteridófitas não possuem. As sementes, elas substituíram os esporos como estrutura de dispersão, conferindo a esse grupo de planta uma vantagem reprodutiva. Entre essa vantagem, podemos destacar também a reserva de alimento, como também proteção ao embrião. E aqui a gente vai ver as estruturas que a gente percebe com relação ao embrião, a casca e o endosperma, que são estruturas aí que compõem a semente, tá? O tegumento, essa estrutura aí como chamada de casca, tá vendo? O tegumento é essa estrutura que vai revestir externamente a semente, dando proteção a ela. A gente vai ter aqui o embrião, que é essa partezinha mais amarelada central, ó, o embrião, que ele vai estar se desenvolvendo no interior da semente. E essa parte esbranquiçada, aqui, ó, e aqui, é o que a gente chama de nucelo ou endosperma, que é a parte nutritiva que vai servir de alimento para o embrião. Então, na semente, já foi um processo importante e de bastante vantagem no grupo das gimnospermas, porque o embrião ele consegue ser protegido, como também tem como ter os seus nutrientes para se desenvolver. Com relação ao processo reprodutivo das gimnospermas, esse grupo ele já não vai depender tanto da água, como acontece nas briófitas e pteridófitas. Seus gametas masculinos se formam a partir dos grãos de pólen, que vão ser levados até o gameta feminino, principalmente pelo vento. Essa menor dependência reprodutiva da água já permitiu a questão das gimnospermas habitar a diversos habitats terrestres. E aqui a gente vai ver o processo ligado à produção, à reprodução desse grupo. A gente vai ter aí, pessoal, duas plantas adultas, né? Aqui, duas plantas adultas, que vão estar
tendo aí a questão do estróbilo feminino e o estróbilo masculino. Coloquei essa setinha ao contrário. Deixa eu ajeitar aqui essa seta, gente. Feminino, masculino. Que aí, no caso, o masculino é responsável pela produção dos grãos de pólen. E na questão do feminino, como a gente viu, eles apresentam a osfera. Então, o grão de pólen vai ser levado pelo vento até a parte do estróbilo feminino, onde vai ter a osfera. E aí, nos estróbilos femininos, vai ter um tegumento, né? O tegumento que a gente viu que é tipo uma casca que vai revestir aonde vai entrar o grão de pólen. Esse tegumento ele possui uma abertura, como vocês podem ver aí, em uma das suas extremidades, que é denominada de micrópila. Quando encontra um óvulo, o grão de pólen desenvolve-se e forma o tubo polínico. Aqui vai ser formado o tubo polínico, ó. Aqui a gente já foi a constituição do tubo polínico a partir do encontro do esporo com a osfera. E aí, os gametas masculino e feminino se unem, formando um zigoto, que se desenvolve e formam a semente com o embrião. Então, aqui vai formar a semente e o embrião em seu interior, que aí vai ter a reserva do alimento, essa parte rosadinha, que é aquela parte do nucelo que a gente viu. E aí, essa semente, quando ela cai no substrato, for dispensada no ambiente e tiver condições necessárias para o seu desenvolvimento, ele vai se desenvolver e formar uma nova planta, que vai crescer, vai chegar à fase adulta, iniciando novamente o ciclo. Lembrando que esse ciclo aqui a gente está falando de uma árvore que não é, uma espécie no caso, que não é hermafrodita. A gente vai ter uma árvore, né? Vamos imaginar um pinheiro, responsável pela produção de estróbilos femininos e outro com a produção de estróbilos masculinos, tá? E aí, nesse processo, quando a liberação desses gametas no ambiente, que se fecundam, né, formam um zigoto, se desenvolve a partir do tubo polínico, gera a semente e inicia todo o ciclo. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o assunto. Em caso de dúvidas, você sabe que eu estou disponível para esclarecer, tá bom? Fique com Deus e